distrair a audiência? Você acha que eu sou o seu palhaço, rapaz? Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 1º de março de 2025 até o dia 7 de março de 2025. Nessa semana, LeBron James se torna o primeiro jogador da história da NBA a atingir os 50 mil pontos. Oscar 2025. Ainda Estou Aqui ganha primeiro Oscar da história do Brasil. A Nora é o grande vencedor. Fim do Skype. Microsoft encerra a plataforma de videochamadas. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana que teve 2 hosts viajando, revendo pessoas, vivendo novas experiências, gente que teve aprovação, gente que não foi pra aula, gente que deu aula, gente que, como a gente, tem que ser relatado aqui toda semana. Então, cara, não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Minha semana aí puxando do pós-gravação, né? Dei minha aula normal ali e tal. Fui dormir o mais cedo que eu consegui, né? Cheguei, fui editar o programa, deixei tudo agendado a publicação e fui deitar. Porque no sábado acordei de madrugada, umas 5 horas da manhã, se não me engano, pra ajeitar as coisas aqui e puxar, né, o começo da viagem em direção a Maringá, para daí passar, né, o carnaval por lá. Eu não lembro se tinha comentado na semana passada, né, mas a Gabi tinha falado pra mim, aproveita, né, o carnaval, vai, né, pra Maringá passar uns dias, né, com teus pais, porque ano passado você ficou o ano inteiro, né, sem ir pra lá, vivendo aqui em função dos concursos, não sei o quê. Aí eu decidi ir, né, fui sozinho, fui no sábado, e aí saí cedo e tal, cheguei no comecinho da tarde, assim, tipo, 12:30, 1h e tanto, um negócio assim, não lembro mais. E eu fiquei lá na casa dos meus pais, sábado o restante do dia, domingo o dia inteiro, e segunda boa parte do dia, né? Só no fim da segunda-feira acabei conseguindo combinar de ver uns amigos diferentes do que o habitual, que normalmente eu costumo ver, né, que essas últimas vezes normalmente eu tava vendo mais o Guilherme e a Thaís, né, aqueles meus amigos lá do tempo de graduação, encontrava, né, outras pessoas, né, o Feres, o Denis, né, pessoas que eu já mencionei por aqui, e dessa vez consegui marcar com outros amigos, também já mencionados por aqui em algum momento desses vários anos, que foi o Varejão, o lendário Varejão aqui dos feedbacks, Zorzi, meu advogado, e o Fel, né, um grande amigo meu, tava junto na viagem pro Equador e tudo mais, e ele estava morando lá no Maranhão, mas conseguiu, né, um emprego novo em Maringá e desceu agora do Maranhão para Maringá e, né, tava recente em Maringá, acho que fazia, sei lá, 2 semanas, e acabou conseguindo conciliar, né, da gente sair junto ali e tal. Então, daí a gente saiu na segunda-feira, foi num barzinho, né, ali, e ficamos conversando só, né, os jovens ali curtindo o carnaval, e nós, né, senhores, sentados ali numa mesinha só trocando ideia. Acabei indo embora um tanto cedo, né, eu acho que foi umas 10 horas, já tava arrumando pra casa dos meus pais, porque daí eu tinha que dormir, né, já que na terça-feira eu comecei a viagem de volta. Eu antecipei em um dia o meu retorno, né, eu ia voltar na quarta, acabei decidindo voltar na terça, porque eu imaginei que o trânsito estaria mais tranquilo na terça-feira, né? Acho que o maior volume, né, de movimento estaria na quarta, então antecipei um dia e, de fato, foi um trânsito, assim, a estrada muito tranquila, voltei e aí acabei saindo com a Gabi pra gente tomar um café, tudo, e assistir uma ruptura. Então deu pra passar ainda um dia com ela e só, né? Daí na quarta-feira fiquei aqui envolvido com leituras, né, das coisas do estágios, que agora começaram as bancas, né, de defesa disso. Por sinal, hoje, na sexta-feira, participei da minha primeira banca. Semana que vem tem o restante do pessoal que eu tenho que participar. E no restante do tempo eu seguia reassistindo 24 horas, tô quase terminando a segunda temporada já. E o ponto daí agora que vai partir minha reflexão é que ontem saiu a convocação para tomar posse em Guarapuava, mas só vou dar mais detalhes com relação a isso daqui a pouquinho, porque antes disso eu preciso deixar esse suspense na audiência
pra... O que aconteceu? É já? É agora? Sou eu? Quem não é? Quem é? Então, não sei. Vou falar disso daqui a pouquinho. Antes, peço encarecidamente que Evandro Xoxin distraia a nossa audiência aí com sua semana, que provavelmente aconteceu muito mais coisa que a minha. Distrair a audiência? Você acha que eu sou o seu palhaço, rapaz? Bom, vamos lá. Talvez eu seja. Vamos lá, cara. Começando cronologicamente, sexta-feira a gente fez paredão à turma, então ninguém foi à aula. Todos nós faltamos coletivamente. E para isso, aproveitando para eu poder dar uma descansadinha, porque no sábado de manhã, logo pela manhã, ali por umas 8 horas, eu e a Tati estávamos embarcando numa carona para viajar até Mondaí, Santa Catarina. E aí você me pergunta, o que tem em Mondaí? Absolutamente nada. Tem o Rio Uruguai. E apenas isso. É uma cidade bem do interior, assim, né? Não tem nenhum tipo de grande ponto turístico ou algum grande carnaval, algo para ser comemorado assim. A gente foi a convite do orientador da Tati, né? Que tem uma casa lá, uma casa bem grande, assim, quase como se fosse um sítio, assim, uma casa grande com várias árvores, cheio de plantação, enfim, foi bem legal. E embarcamos, fizemos esse caminho todo, né? Mais ou menos umas 4, 5 horas de viagem. Porém, entretanto, todavia, essa viagem perdurou um pouco mais porque a gente estava seguindo um dos outros orientandos, né? A gente foi em 2 carros, basicamente. E aí a gente estava esperando o carro que ia guiar, porque aparentemente ele sabia o caminho, mas... surpresa, sabia porra nenhuma. Então a gente fez um desvio lá que a gente acabou levando mais ou menos uns 100 km a mais para chegar, o que ocasionou um atraso na nossa chegada de mais ou menos umas 2 horas ali. Apesar disso, foi uma aventura, né? A gente almoçou, tomou café e tal, conversou bastante, porque coincidentemente, né, eu fui a convite da Tati como namorado e a gente estava de carona com a Fernanda, cujo o esposo é o João. E o João também é meu veterano, cara. Então ele é meu veterano de psicologia. Então a gente já se conhecia, a gente teve a festa do estágio lá no final do ano e tal. E aí a gente se conheceu lá e tal, trocamos bastante ideia, até cantamos juntos. E aí a gente se encontrou nesse momento, que foi bem legal, cara, bem curioso. Das pequenas coisas que a vida tem a oferecer, essa foi uma das gratas surpresas. Aí... a gente chegou sábado lá, a gente foi conhecer o Rio Uruguai e tal, conhecer um pouquinho do centro da cidade, onde dava para entrar e tal. Bem legal, ver como é que era o povo. Foi sossegado, foi bem tranquilo e tal. A gente tava meio cansado da viagem. A gente já aproveitou, comprou umas carnes e já fez um churrascão. Então no sábado mesmo, sábado à noite ali, eu fiquei trabalhando para ajudar no churrasco. Fomos dormir eu e a Tati. E só tinha 2 grandes problemas, cara, nessa viagem toda que a gente já tava esperando. Um deles era a onda de calor. Mondaí estava sendo afetada por uma onda de calor gigante que elevou as temperaturas até 38 graus. Então não foi fácil, ainda mais pra mim, que suou o tempo inteiro. Lá foi imparável, assim. E foi curioso, porque pela primeira vez na minha vida, eu tava vendo as outras pessoas suarem também, assim. E aí eu falei, deve ser assim que as pessoas me enxergam, então, porque eu fico suando o tempo inteiro, mesmo em temperaturas normais. E aí ver todo mundo suando com as suas marcas de suor embaixo da roupa, no rosto, assim, fez eu me sentir tipo, agora vocês sabem como eu me sinto, galera. É assim o tempo inteiro. Foi engraçado pra mim. Aí... a gente fez o churrasco e tal. No domingo pela manhã a gente já preparou a viagem para ir para o Rio Grande do Sul. A gente foi para Ametista, uma cidade que é conhecida por ter suas minas de ametista, né, essa pedra preciosa e tal. A gente foi lá e tal, conheceu a mina, demos um passeio. Foi bem legal, sim, foi bem legal ter conhecido. A gente passou em outra cidade também. Foi uma experiência bem legal, assim, cara. Foi bem diferente. Voltamos no domingo, aí fizemos o carreteiro com o restante da carne que tinha sobrado. A gente então aproveitou para assistir o Oscar, né? A gente ficou assistindo ali, eu fiquei assistindo até mais ou menos a altura do melhor filme internacional. E aí Brasil fez história, né? Com Ainda Estou Aqui, ganhando o seu primeiro Oscar do Brasil. E aí eu tava muito cansado e falei, gente, vou dormir e tal, vou ficar na torcida aí, mas vou ficar na torcida nos meus sonhos. Dormi
e acordei com a tristeza de saber que a gente não tinha ganhado mais nada, né? Mas faz parte. Aí a gente se preparou porque retornamos então para Cascavel, só que antes disso a gente fez uma parada na Argentina. Então a gente foi até a Argentina para comprar algumas coisinhas, eu e a Tati a gente comprou chocolate basicamente, assim, alfajor, coisas de comer, né? A gente já tinha comprado as lembrancinhas de ametista, que basicamente foram umas arvorezinhas bem legais, cara, inclusive uma para ficar aqui no apartamento, que ficou bem bonito. E aí, dito isso, a gente chegou mais ou menos umas 7, quase 8 horas da noite aqui em Cascavel. E, enfim, subimos e tal, descansamos um pouco, o que deu para descansar, assistimos Ruptura. E aí na terça-feira, logo pela manhã, logo cedo, às 7 horas da manhã, eu já estava trabalhando. Trabalhei das 7 até as 7. Nesse meio período assisti jogos da Champions League, que foram muito interessantes. Consegui resolver boa parte dos problemas lá do hotel que eu tinha para fazer. O Gustavo, dono do hotel, já retornou para Portugal, então novamente estou na missão solo. E, cara, acho que foi isso. Na quarta, trabalho normal, não teve aula. Na quinta, a aula que a gente teria, a professora do primeiro horário estava de atestado, porque o pai dela está passando pelo tratamento de câncer e tal. E aí eu também faltei na quinta. E aí hoje vai ser o primeiro dia da semana que eu vou ir à aula, né? Na sexta-feira. Aí, para encerrar, eu vou deixar em suspense a minha reflexão. Então vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão da semana. Opa, bora lá então. Cara, então, como eu tinha mencionado, minha reflexão vem da convocação para o concurso de Guarapuava, mas não o meu concurso. Por quê? O que aconteceu foi que a Gabi foi convocada para o concurso dela, para ela tomar posse em abril. Ela tá vendo se talvez ela peça uma prorrogação, né, para daí tomar posse em maio, para daí lidar com mais calma a questão de mudança, conseguir, né, escolher melhor, né, apartamento para morar, esse tipo de coisa. Pra não ser algo tão atropelado, assim, porque já chamaram, né, ontem e com a data da posse para ser dia 7 de abril, né? Então vai ser super corrido, então ainda tá vendo isso daí. E minha reflexão, no fim das contas, tá sendo sobre, então, reviravoltas, porque ó, dentro, assim, de menos de um ano, aconteceu um zilhão de coisas, né? Primeiro, assim, ela passou no concurso, esse de Guarapuava, foi em maio do ano passado que saiu a homologação no resultado final. Só que era cadastro de reserva sem perspectiva de chamarem logo, né? Então a gente estava imaginando que talvez ia demorar 2, 3 anos para acabar saindo, né, a convocação dela. E aí, nesse meio tempo, eu passei na UTF-PR, teve aquele rolo das cotas que já contei um zilhão de vezes por aqui, e aí tá, beleza, né? Passei no concurso da Unicentro, fui convocado para os exames de saúde já da Unicentro, teve o caso lá do candidato que quis judicializar a questão e que isso, né, talvez acabe atrasando um pouco as coisas, né, para o meu concurso. E daí agora a Gabi, ela foi convocada e ao que parece, né, a posse dela já vai acontecer agora sim, antes da minha e tudo. Então, várias mudanças acontecendo de uma maneira até um tanto inesperada, assim, sabe? E teve uma última coisa, assim, uma última reviravolta que eu tava pensando aqui enquanto estava relatando a tua fala, é que ainda há grandes chances de a gente alugar o apartamento, assim, no prédio que a gente queria. Lá que a gente tinha falado que o dono tinha aumentado o valor, não sei o quê. Esse daí é um apartamento lá no 7º andar, né, no último andar. E daí a gente viu que tem para alugar um no primeiro andar. Ele tem uma outra configuração, ele é um pouco menor, tem um quarto a menos, mas, de toda forma, é algo, né, que é interessante, a localização é muito boa e dá pra gente, eventualmente, alugar ali, esperando pra ir negociando, se vai ser naquele lá mesmo, se a gente vai buscar um outro, mas pelo menos em termos de local, é perfeito, né, ali que a gente já queria, né, naquele prédio. Então, assim, várias mudanças, várias reviravoltas acontecendo e algumas reviravoltas, né, ao longo desse tempo todo foram coisas que alegraram a gente, foram coisas que deixaram a gente desesperado, foram coisas que animaram, que deixaram a gente super empolgado, felicidade, comemorações, outras coisas que, talvez deu uma brochada. São várias coisas que foram acontecendo, tudo dentro da mesma, sei lá, da mesma temática, se a gente fosse pensar tudo na temática Guarapuava, né, mas tudo que está associado a esse momento tá trazendo uma miscelânea, né, de sentimentos, tá sendo uma vivência muito legal e acompanhando todos esses vários desdobramentos e que também, de certa forma, assim, parece um monte de coisa que tá acontecendo e ainda assim, se a gente for olhar
talvez não seja nada, né? Se a gente for pegar agora no somatório aqui do programa, hoje tá acontecendo esse monte de coisa, parecem vários eventos, e daqui a um tempo esse negócio vai se diluindo, conforme os relatos forem acontecendo. Assim como a gente já relatou zilhões de outras coisas por aqui, e que hoje em dia a gente já muitas vezes nem se lembre, ou daria muito trabalho pra gente localizar quando que foi que a gente vivenciou alguma coisa em particular. Talvez isso também pode acabar aparecendo por aqui. São várias reviravoltas trazendo uma série de sentimentos que ora são mais extremados, ora são mais, olha, que isso aqui aconteceu também, e... não sei, né? São várias coisinhas acontecendo e eu fiquei com essa sensação de falar sobre reviravoltas por aqui. Muito bem. Cara, primeiramente, parabéns, né? Parabéns a Gabi que conseguiu aí ser chamada por uma... É um imprevisto muito bom, né? No final das contas. Que bom que deu certo. E é curioso, né, cara? Curioso quantos dos nossos relatos acabam se perdendo, né? Momentos que até de uma semana para outra, se a gente for ouvir assim rotineiramente, né? Reviver todos os episódios, eu poderia apostar que de uma semana para outra pode ter grandes mudanças, não só da perspectiva da nossa vida mesmo, quanto até de mudança de humor, assim, a gente tá triste, a gente tá alegre em uma semana, enfim, né? São mudanças tão rápidas e que no final das contas, como várias outras semanas das nossas vidas, elas são muito efêmeras, né? A vida vai passando diante de nossos olhos e a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. E eu acho que isso casa muito com o nosso ideal do projeto, né? Que era assim, cara, vamos falar da nossa semana porque a gente vai ter um diário aí, um semanário pra saber o que a gente tava pensando nessa época, o que tava acontecendo no mundo, blá, 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 né? E aí deixar até mais característico nesses episódios centenários que a gente faz agora, né? De, onde você acha que vai estar? O que você acha que vai estar acontecendo? Blá, 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 blá. Então, cara, o que eu posso dizer é que a sua reflexão é o mais puro suco do Mais Uma Semana. Exatamente, é a pureza aqui do Mais Uma Semana que acontece sempre, uma semana de cada vez, e a cada semana que a gente faz por aqui, a gente tem 2 reflexões, e agora tá faltando a sua pra gente trazer aqui que falta pro nosso programa de hoje. Muito bem. Cara, a minha reflexão da semana vai ser sobre viajar, cara. Vai ser sobre essa viagem que eu e a Tati a gente fez, e precisamente para colocar um ponto de curiosidade, porque eu realmente estava na ideia de tipo, cara, não vai ser tão legal, mas, né, eu vou estar com a Tati, então vai estar tudo bem. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. Assim, a viagem, claro, não é, tipo assim, o que você planeja para um carnaval, tipo, carnaval, folia, blá, blá, blá. Foi um passeio super tranquilo, assim, super mais idade, talvez, eu acho que eu conseguiria encaixar nessas palavras, né, de tipo assim, não, vamos passear, vamos ver umas pedras, vamos ver umas árvores, vamos ver uns matos, e vamos comer carne, e é isso. E foi precisamente o que a gente fez, mas que ainda assim me trouxe muita felicidade. Eu acho que me trouxe muita felicidade por ter sido a primeira viagem que eu e a Tati fizemos juntos. Então, né, a gente acelerou muito o nosso processo de conhecer um ao outro, de intensidade da nossa relação. E foi muito gostoso ver o quanto a gente se deu bem na viagem, assim, sabe? A gente super parceiro, os dois, pra tudo. Tipo, vamos fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E assim, até mesmo pra eu trabalhar e tal, né? Pra ajudar a fazer a carne, o churrasco, interagir com o pessoal. Até pra fazer fofoca dos outros, assim, cara, foi incrível. E muito gostoso saber que talvez aquela música que diz... sobre casa, né? Home, do Edward and the Magnetic Zeros, diz algo como casa. Casa é qualquer lugar que eu esteja com você. E eu acho que isso é muito verdade, cara. E eu acho que materializei isso. Porque mesmo estando em Mundaí, que basicamente são 6 horas de viagem até Cascavel, eu tava me sentindo em casa, apesar de tudo. Saquei. Eu já tive uma sensação um tanto parecida, assim, né, com as minhas vivências aqui com a Gabi, né? Então, primeiro, parabéns, né, por vocês estarem se tolerando muito bem, né? Porque sempre fica nesse negócio, a gente se dá bem, mas será que quando a gente passar períodos de tempo prolongados, isso daí vai dar tudo certo, né? A gente não vai gerar nenhum atrito? Tá, a gente já passou, sei lá, semana juntos, aí eles falam no apartamento e tudo mais. Mas será que quando a gente for viajar, a gente tá meio, tipo, confinado num carro,
vai ter assunto pra gente não cair num marasmo, etc. E vocês estão se descobrindo, né, que felizmente não está sendo o caso, que vocês sim conseguem coabitar, coexistir e encontrar provavelmente assuntos infinitos, vivências, pontos em comum, ou mesmo divergências que não são conflituosas, né, mas coisas que vocês vão gostando de compartilhar pontos de vista e se descobrindo outras coisas que vão, sabe, se somar, né, no lore, né, da relação de vocês. Então, bacana, né, vocês passarem por isso e expandindo esse leque sabe, da convivência mesmo, da história que vocês acabam tendo. Só pra trazer um complemento daqui também, né, quando fiz a viagem aqui com a Gabi pra... acho que várias outras pequenas viagens que a gente tinha feito antes, né, pra um chalé aqui perto, né, umas coisas assim, a gente tava pensando, vamos ver agora quando tiver uma viagem mais longa, como é que vai ser, né, se os assuntos aqui, a dinâmica, vai ser tudo bem. Daí a gente viajou pra Argentina e foi, sabe, perfeito, né, o negócio sempre... a gente conversando, né, tranquilo, sem nenhum atrito, nada desse sentido. Então, acho que é só, sabe, nesses momentos a gente vai percebendo que a gente está com uma pessoa muito bacana ao nosso lado e que não tem reviravoltas, para daí agora fazer o meu full circle, não tem reviravoltas aí que estão abalando a situação, que abalem a relação das nossas partes aí, né, eu falando da minha aqui com a Gabi, você, obviamente... pensando aí com a Tati. Então, por mais pense que, é uma viagem pro meio do nada, uma viagem que é um lugar que eu não, sabe, talvez se me apontassem uma arma na minha cabeça, falassem pra eu ir pra um lugar que eu não estivesse afim de ir, ainda assim seria um lugar que passaria bem longe dos seus primeiros pensamentos. Então, vão aparecendo as coisas, vai descobrindo que... pode se tornar legal, pode ser uma coisa muito bacana e que bom que isso está acontecendo. Então, acho que é só isso que eu poderia falar, que as reviravoltas aí de coisas que poderiam soar desagradáveis, no fim das contas, se tornam agradáveis por aqui. Muito bem. Então agora vamos para a sessão mais? Vamos para a sessão mais, que essa sempre é muito legal. É isso aí. Eu não sei se eu cheguei a comentar antes, mas as duas coisas que me incomodaram foram o calor e foram os mosquitos. Eu acho que eu deixei em aberto os mosquitos, então os mosquitos também me picaram, me deixaram a carninha. Eu subentendi, porque quando você falou que tava com a perna tomada por eles, imaginei que você não tinha gostado, né? Então... não foi legal. Então, bora lá, sessão mais um feedback ou mais uma indicação que teremos hoje? Cara, hoje especificamente eu estou abrindo aqui as nossas redes de contato, torcendo pra ter alguma coisa aqui, alguma coisa inesperada, né, como a gente tava recebendo ultimamente. No nosso e-mail tem nada, no nosso Instagram deixa eu ver, tem nada... Pronto. Então, acho que não temos nada, a gente vai ter que ir de indicação. E você tem alguma coisa para indicar? Cara, eu indicaria 24 horas, né? Mas você tem aí alguma possibilidade? Você tem alguma música, alguma coisa que tá na tua cabeça que você queira falar? De cabeça não, cara. Então eu vou indicar 24 horas. Então vai. Eu vou indicar aqui o seriado 24 horas, que eu estou reassistindo e continua muito bom, né? Envelheceu muito bem. O seriado, ele basicamente, sim, a premissa é que tem o Jack Bauer, que ele é um agente, né, de uma agência ali de contra-terrorismo, e ele vai, então, atuar, né, em ameaças que são ligadas a terrorismo. Então, são conspirações, coisas contra o governo americano, sabe? Vários tipos de coisas que orbitam o imaginário do americano médio por aí, né? Então, essa lógica que aparece aí, os Estados Unidos sendo esse grande país poderoso, com os melhores agentes, não sei o que lá, tirando essa bobajada, né, de lavagem cerebral ideológica, eu acho o seriado bem divertido de assistir, com essas reviravoltas todas, etc., que eu já mencionei. Eu acho que é um bom passatempo aí, com a premissa, né, dele que surgiu na época, eram seriados mais longos, né, de 24 episódios por temporada, e a premissa, né, a revolucionária dele foi que cada episódio se passava durante 1 hora do dia, né? Então são 24 horas, né, 24 episódios de 1 hora, e ele se passa em tempo real. Então, as coisas estão acontecendo de fato como elas aconteceriam na vida real. Então, você tem toda uma questão, assim, de noção de tempo, que as coisas vão demorar 15 minutos, elas demoram 15 minutos ali em tela para trazer um desfecho daquilo ali. Então, é bacana, tem, né, de novo, uma proposta revolucionária à época e, né, envelheceu muito bem, eu imagino. Claro que ainda
tem, assim, algumas ressalvas que devem ser apontadas, como assim, a tecnologia está ultrapassada. As primeiras temporadas ali são celulares pré-era de smartphone. Então, celular de flip, celulares assim, aqueles que tinham bateria que durava uma semana, jogo da cobrinha, esse tipo de coisa que a gente tem por ali. Então, relevem, né? Tem essas ressalvas, mas, assim, em termos de conspirações, de reviravoltas, olha aí, acontecem muitas coisas, bons plot twists vão surgindo, então a primeira temporada ela é muito boa, é tida como uma das melhores, mas eu considero que ele é um desses seriados que a primeira temporada não é a melhor, sabe? Ele vai melhorando ao longo do tempo. Claro, tem temporadas melhores e piores, então não é um caso de seriado que ele faz uma primeira temporada muito boa e depois é só ladeira abaixo. Não, ele, por mais que tenha, claro, temporadas piores, ainda assim ele vai renovando esses altos ao longo do tempo. E a segunda temporada, particularmente, eu acho melhor que a primeira. E aí as coisas vão acontecendo, né? E eu tô gostando, né, de rever. E é isso, acho que são 9 temporadas. Tem todas disponíveis na rede de streaming da plataforma de A a Z. Fica a dica aí. Muito bem. Então, agora é hora dos recadinhos finais? Exatamente, recadinhos. Então, vamos lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Escolhe um e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto ouvindo e tal e queira mandar uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau. Adeus.